Oi, gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um pastel chinês delicioso e muito vendido aqui na minha cidade. Vou te mostrar todos os detalhes de como fazer esse salgado de um jeito fácil e sem mistério. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar, aqui na minha vasilha eu tenho 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco e vou misturar tudo. Depois de tudo bem misturado, eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal. O sal, gente, eu nunca coloco em cima do meu fermento biológico, porque senão ele vai inibir a fermentação. Então nunca coloque em cima. Faz igual eu fiz. Mistura o fermento com açúcar, mistura bem na farinha de trigo e só depois que tiver tudo bem misturadinho você acrescenta o sal. Vou fazer um buraquinho aqui no meio do meu trigo e vou acrescentar um ovo. Também vou acrescentar uma colher de sopa de margarina, uma colher bem cheia. Agora eu vou misturar essa margarina no ovo. Vou dar uma leve batida nesse ovo. Com tudo bem misturado, eu vou acrescentar 100 ml de leite integral e 150 ml de água. Agora é só misturar tudo. Agora eu vou continuar mexendo com as mãos. Já formei minha massa e agora eu vou transferir tudo para a bancada. E vou sovar essa massa por 10 minutos. Quanto mais sovar, gente, mais leve vai ficar a massa do seu salgado. E sovar é muito fácil, ó. É só fazer esse movimento. Abriu, fechou. É só fazer esse movimento por uns 10 minutinhos. E eu não vou mais acrescentar farinha de trigo à massa. Só vou polvilhar na mesa para poder abrir. Só para poder ficar sovando ela. Já sovei a minha massa por 10 minutos. E olha como ela fica. Bem lisa e super macia. E nem agarra na mão. Agora eu vou colocar ela no pote. Vou tampar e vou deixar fermentando por uns 40 minutos. E fica comigo até o final do vídeo, porque no final eu vou te passar o custo e o rendimento dessa receita. Enquanto a minha massa está lá descansando, eu vou fazer o recheio do nosso pastel. E para isso eu vou colocar um fio de óleo na panela, vou acrescentar 2 dentes de alho bem amassadinhos e vou esperar dar uma leve refogada. Com o alho já bem douradinho, eu vou colocar meia cebola picada. Vou mexer essa cebola até ela ficar bem transparente. Minha cebola já deu uma murchada e já está transparente. Agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de molho de tomate e uns 50 ml de água. É bem pouquinho. Colorau a gosto. E salsinha a gosto. E por último eu vou colocar 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Esse peito ele foi cozido na água e sal. Vou misturar tudo. E nesse momento você experimenta e vê se precisa de mais sal. O meu já experimentei e acho que não precisa. E esse recheio, diferente dos outros recheios que eu costumo fazer, ele tem que ser bem sequinho. Para esse salgado, o recheio é assim, gente, não é cremoso. Ele é bem seco. É igual ao recheio de coxinha. O meu recheio já está no ponto. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar esse recheio esfriar completamente. Minha massa já fermentou por 40 minutos e olha como ela fica, gente. Cresceu bastante.
Agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na minha bancada e vou abrir essa massa. Olha que massa gostosa para trabalhar. Já abri minha massa. Ela vai ficar assim, gente, nem muito grossa e nem muito fina. Eu vou usar um cortador de 10 centímetros de diâmetro, mas se você não tiver, pode fazer até com uma tampinha mesmo. E esse cortador você encontra em qualquer loja de confeitaria. E é bem baratinho, gente, em média R$6 esse tamanho. Vou cortar bem rente para não perder nada de massa. Essa sobra de massa é só juntar tudo e depois abrir. O meu recheio já está totalmente frio e ele está bem sequinho, ó. Olha como ele fica bem solto. E tem que ser assim, gente, esse recheio para esse salgado tem que ser sequinho. Vou colocar o recheio. E vou fechar como se fosse o risólio, ó. Sendo que eu vou apertar bem aqui, ó. Depois vou vir com um garfinho. E ele fica assim, ó, totalmente fechadinho. Vou fazer mais um para você ver, ó. Coloquei o recheio na massa, viro, dou uma apertadinha na ponta, bem de leve, e venho com o garfinho. Já acabei de modelar os meus salgados e ele cresceu um pouquinho só enquanto eu estava acabando de rechear eles. E esse salgado não precisa de fermentação depois de modelado. Acabou de modelar, já pode levar para fritar. E agora eu vou levar para fritar. O óleo tem que ser o suficiente para cobrir o salgado. Meu óleo já está no ponto e aos poucos vou colocando meu salgado. E diferente dos outros salgados, o óleo para fritar o pastel chinês ele não precisa estar muito quente. Ele tem que estar quente, mas não como aquele da bolinha de queijo. Isso porque essa massa doura muito rápido. E se ela ficar muito dourada rápida demais, por dentro ela vai ficar crua. Ficou douradinho, é só tirar e botar no papel toalha para escorrer o óleo. Meu salgado já ficou pronto e agora eu vou te mostrar como ficou. E olha como fica essa delícia por dentro. Com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 11,66. Renderam 20 unidades. Então, 11,66 dividido por 20, cada um vai sair a 59 centavos. Sugestão de venda R$ 2,00. Lembrando que esses valores é de acordo com o que eu paguei aqui na minha região. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E esse salgado eu não recomendo que congele, porque esse salgado ele é gostoso, bem fresquinho. Então acabou de modelar, já frita e já sai para vender. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!